acho aqui, né? Eu sou uma maluquinha. Peraí. Boa noite a todos, estamos ao vivo para mais uma live da Armada com o Matheus Coraça, para anunciar seu livro, A Estética do Corpo na Arte Ocidental, que se encontra em campanha. O link vai aparecer aqui embaixo já, está na descrição do vídeo. E hoje nós temos a honra aqui de ter a presença ilustre de Márcia Xavier de Brito, tradutora, uma das mentes mais inteligentes desse país, e estamos aqui também com o Márcio Scansani e eu, editores aqui do livro do Matheus. Então, hoje aqui eu estou cercado pelos 3 M's, é o MMM, Matheus, Márcia e Márcia. Já vou passar a palavra aí para todos, e agradeço a presença, a audiência, e eu queria começar levantando a bola para a Márcia, para ela falar as impressões. Ela tem acompanhado as nossas lives aqui, né? E que ela abrisse falando o que ela teve de impressão até agora sobre o livro do Matheus e o que ela gostaria de perguntar, como que ela quer interagir com ele aí. Vai lá, Márcia, obrigado. Opa, peraí. Agora sim. É um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo? Está direitinho? É um prazer estar aqui com vocês, né? Agora, principalmente, e não só por interferências nas lives, assim, das perguntinhas malucas. Enfim, eu tenho acompanhado e estou curiosíssima, né? O Matheus sabe disso. Estou curiosíssima para ler esse livro. E cada dia mais curiosa, e hoje, quando eu estava dando uma olhada no resumo que ele mandou para a gente, para um sumário do livro e tal, para a gente meio que comentar, eu comecei a pesquisar umas coisas, aí fiquei mais curiosa ainda, né? Então, queria que o Matheus até me esclarecesse. Eu vou encher o saco, pode deixar. Não foi só nas outras lives que eu fiquei fazendo perguntas malucas, não. Mas, assim, eu tenho achado bastante interessante, é um tema formativo, é um tema importante, é importante no momento que o Brasil está sofrendo uma desculturação muito grande, as pessoas não prezam mais a beleza, né? E uma proletarização da arte, uma coisa, eu acho detestável. Eu creio que a retomada de temas como esse, e que instigam as pessoas até a procurar mais outras coisas e tal, eu acho que é muito importante. Então, agradeço a oportunidade aí, né? E eu sou uma amante das artes, então, assim, para mim é um prazer mesmo estar aqui. Márcia, nós é que agradecemos. Eu particularmente, né, conheci você... Márcio Scansani, editor, tem alguma coisa a complementar? Pelo Márcio, e olha que engraçado, né? Conheci você na internet, no Facebook, nós interagimos aí algumas vezes pelas lives também, pelo privado, e aí depois eu fui me dar conta do seu nome, Márcia Xavier de Brito. Eu já ouvi esse nome em algum lugar. E aí uma renca de livros que eu já li foram traduzidos por você. Então, assim, é um prazer imenso poder... o meu livro, discutir o tema com você e de maneira geral, assim, agradecer pelo seu interesse, agradecer pela sua disponibilidade, né, que demonstra que ainda há um respiro de cultura nesse país, de pessoas interessadas na cultura, e graças a Deus você faz parte disso. Minha vez? Não, eu gostaria de colaborar ainda mais, né? Mas eu acho que o teu livro é importantíssimo. É a sua vez. Minha vez? Então, vamos lá. A minha patroa, em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo, Márcia, André e Matheus. A Márcia se não é a maior tradutora do Brasil, ela é uma das maiores. A Márcia é muito amiga nossa. Eu vivo atormentando a Márcia, mas ela é muito amiga nossa, e tudo que a gente pode colaborar, a gente colabora. Eu acabei de revisar um livro recém-traduzido por ela, The Conservative Mind, do Russell Kirk, que é um negócio genial, é uma coisa belíssima, e a Márcia é muito envolvida nesse tipo de tema. Ela tem bastante interesse por esse tipo de tema, que o André e eu também temos.
essa é uma das propostas básicas dessa editora, de fornecer alguma coisinha que seja de elemento fundador, né? De elemento básico. Para a gente, puxa, chega de burrice, né? Chega, a coisa está muito degradada. Então, retomando esses valores, retomando esse tipo de literatura, esse tipo de análise que o Matheus faz, é uma das coisas que nós temos que fazer para tentar salvar alguma coisinha, né, desse país. Sem pretensão, não é assim, nossa, como vocês são heróicos, não é isso. É assim, fazemos a nossa partezinha bem pequenininha, certo, André? Positivo, é isso mesmo, Márcio. É isso que a gente modestamente aqui tenta cumprir esse papel, né? Aí, nas lives anteriores, até eles já mencionaram aí, a gente falou um pouco dessa decadência cultural e que a gente experimenta em doses maiores aqui no Brasil. E a gente falou também de um tema muito importante para a Márcia e para todos nós, mas para ela talvez até em especial, por ser tradutora do Burke, que é a questão da imaginação moral e do exercício, da importância de exercitar a imaginação moral. Então, não sei se essa pode ser uma porta de entrada para a gente começar a discutir propriamente o livro do Matheus. O que você acha, Márcia? Pode ser, mas antes da imaginação ser moral, ela é imaginação. E a imaginação... Oi? E eu acho que a imaginação é a coleção, quer dizer, a imaginação / memória, é a coleção de imagens na mente. Se você tem uma mente despida de imagens, você não tem imaginação. Então, simples, uma maneira simples de colocar, seria dizer, se você é uma pessoa que não busca alimentar sua mente com imagens boas, imagens do belo, do verdadeiro e do bom, que eu ainda acredito nessa tríade, né? Muito embora isso seja discutido, o que é belo, o que é verdadeiro e bom, enfim. Se você não tem essas imagens, você não tem imaginação, muito menos moral, muito menos uma imaginação que produza alguma coisa de positivo. Então, eu acho que dentro do que o Matheus está trazendo, que é trazendo a curiosidade para alguns aspectos e momentos da história da arte, e aí você vai atrás, por exemplo, eu fui atrás dos pintores que ele aborda, eu fui atrás, e isso vai enriquecendo a sua biblioteca de imagens, a sua biblioteca de imagens que fica no cérebro, na memória. Então, tudo que concorre para esse fim de você ampliar essa sua biblioteca, eu creio que ajuda a melhorar a imaginação moral, a imaginação que promove a ordem da alma, a ordem do ser humano, a ordem do indivíduo e, consequentemente, seres humanos mais ordenados ordenam a polis. Então, hoje, aliás, atualmente eu tenho pensado muito nisso, a questão da desordem da alma. O Kirk fala nisso o tempo todo, e realmente, a desordem da alma. E aí também, a desordem da alma se dá por falta de imaginação, né? Dessa imaginação conduzida a esses fins últimos. Enfim. Mas eu gostaria de perguntar umas coisas mais pontuais, André, para o Matheus. Né? Vamos lá. Sobre... Eu peguei o sumário do teu livro, e aí eu vi que você divide em 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, você chama de uma longa aventura do corpo, com 5 subitens. Depois você tem o capítulo 2, que a pintura ganha corpo, aí você vai fazer a aproximação de 2 pintores absolutamente diferentes, que é o catalão, lá, o Martorell, e o Caravaggio. Aí, até a gente conversou em privado, né, que eu meio que não entendi qual é dessa, que não são coisas totalmente diferentes, enfim. E depois você vai falar exatamente do objeto das pinturas, que é o São João Batista, e aí você vai pegar uma metodologia de crítica de arte, né, do Panofsky, daquele outro Didi, não sei das quantas, que não é de Mocó. Tem um nome alemão, coisa de alemão. E agora eu esqueci.
E daí você vai fazer uma análise iconográfica, vai análise da iconologia também da coisa, né? Você vai entrar nessa discussão. E depois também das técnicas e cores, e paleta de cores, e tempera e tal. Então, acho que esse mais ou menos, eu acho que nas lives passadas, essa estrutura do livro não ficou muito clara. E aí, graças a Deus, eu tinha o resumo que você mandou, né? Então, eu tinha queria só deixar claro para as pessoas que mais ou menos essa estrutura. Falei besteira do teu livro? Não, tá tudo certo, tudo perfeito. Tá tudo certo. Bom, então, nessa questão da longa aventura do corpo, a primeira pergunta é: bom, você começa a tratar de Idade Média, você vai falar daquele momento do gótico internacional, que é esse catalão, né? E depois você vai até o Renascimento, mais ou menos maneirismo / tenebrismo, que é o Caravaggio. As pessoas, a maioria das pessoas tem uma imagem muito negativa da Idade Média. E uma imagem assim, na Idade Média, quanto à arte da Idade Média. Era um pessoal que não sabia desenhar. A gente teve os clássicos, a gente teve os gregos, os romanos, os artistas. E aí o pessoal lembra só daqueles desenhos de luminura da Idade Média e acha que são uns bonequinhos feios, né? Um bando de bonequinho feio, e esquece da arte mesmo da Idade Média. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como, inclusive do Renascimento artístico no século XII, que houve dentro da própria Idade Média. Eles não abandonaram, e essa coisa da gente periodizar a história de uma maneira tão didática demais, que fica tudo partidinho, você não vê essas grandes conexões da cultura. Eu queria que você falasse um pouco disso, para esclarecer as pessoas o que aconteceu mesmo nesse período. Claro, Márcia. Bom, acho que eu já até comentei um pouco sobre isso nas lives anteriores, quando nós falamos, acho que não sei se foi com o Rogério ou com o Bernardo, creio que com o Bernardo, quando eu fiz uma breve análise da evolução do conceito de belo ao longo da história, da Grécia Antiga até mais ou menos o século XIX, né? Então, eu tangenciei um pouco essa... Foi com o Rogério, né? Eu tangenciei um pouco a pergunta da Márcia. De fato, essas periodizações, principalmente essa mais tradicional que nós conhecemos, Idade Antiga, Idade Média, ela não se sustenta na realidade histórica. Então, é uma divisão didática, uma divisão impositiva, né, que não se sustenta na realidade. E o meu trabalho, de uma certa maneira, inclusive questiona um pouco esses aspectos, porque, né, como a Márcia falou, eu estou fazendo uma ligação, uma análise de dois artistas que são aparentemente muito distintos em questão de tempo histórico, em questão de contextos históricos. Mas, antes de chegar nesse ponto, né, pegando ali o que ela me questionou, a questão da arte na Idade Média. Por conta dessa falta de precisão das temporalidades, e aí lembrar aos nossos espectadores aqui, o homem medieval, ele não se enxergava enquanto medieval, ele sequer sabe o que é ser um medieval. Ele é um homem, né, situado naquele tempo. Inclusive, há momentos, há textos na Idade Média em que o homem medieval ele refere-se a si mesmo como moderno, em comparação ao que era antigo lá da época do Império Romano. Então, são conceitos ainda muito imprecisos. Mas tem-se essa visão de que a arte medieval ela foi uma arte decadente essa visão de senso comum, aliás, né, de uma arte decadente quando comparada à arte clássica, ou uma arte que está no meio da arte greco-romana tradicional e do Renascimento, né, lá dos séculos XV e XVI, nas cidades italianas. Essa visão que cola na Idade Média a ideia, os preconceitos, né, da Idade das Trevas, de uma era em que não se produziu cultura elevada, coisas do tipo, foi colocada pelos próprios renascentistas, mas ela ganhou uma ênfase ainda maior na época do Iluminismo, a partir do século XVII. Então, aí aquela ideia de que o que veio antes de nós são as trevas e o que vem a partir de agora é a luz. Então, o que há em termos de técnicas, em termos de representações, né, a ser enfatizado da Idade Média, é basicamente o seguinte: há, de fato, uma mudança de cânones.
né? O cânone do belo, essencialmente, ele continua o mesmo. Mas se nós formos comparar, por exemplo, a Vênus de Milo, que é uma obra da Antiguidade Tardia, quando comparada a qualquer iluminura que represente a figura corporal, nós vamos ver desproporções, nós vamos ver, né, uma falta de proporcionalidade, uma falta de perspectiva, todas essas características. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque não havia, digamos assim, manuais ou academias ou documentos que preservassem, né, as técnicas que foram deixadas pela antiguidade. Mas, assim, o contexto de queda do Império Romano, início da Idade Média, promove uma bagunça, né, para usar um termo bem popular, mesmo uma bagunça tão generalizada na Europa, que muita coisa perde, né? Então, só para dar um exemplo, Aristóteles só vai ser rei da Idade Média. Então, durante boa parte do período medieval, você não tem estudos profundos nas escolas e nas próprias mesmo um estudo desse filósofo. O Matheus está picotando. Opa! Voltou? Não, eu estou tentando mudar a posição aqui para ver se melhora um pouquinho. Não, é o áudio do Matheus. Acho que agora estabilizou. Deve ter sido uma aqui na internet. Bom, vocês conseguiram ver até onde? André? Oi. Olha, da parte da Aristóteles ser Virou até aí, né? Idade Média. Então, e aí a questão da arte da Idade Média ficou muito distanciada desses cânones tradicionais da antiguidade, justamente pela falta de referência. E com a cristianização da Europa, que foi o grande movimento intelectual, cultural, religioso, né, e de formas de pensamento que se estabeleceu ali naquele período, você teve uma arte que canaliza as informações, canaliza as representações para a esfera religiosa. Então, o simbólico da arte, ele se torna muito mais importante do que o apuro técnico. Então, muito mais importante do que representar, por exemplo, pés e mãos corretamente, é importante que aquele indivíduo que foi representado simbolize algo, simbolize a santidade, simbolize uma determinada virtude ou algo nesse sentido. Então, o apuro técnico, ele se perde um pouco porque, você não tem, né, a preservação das técnicas tão apuradas lá da época da Antiguidade Tardia, principalmente, e 2, porque o objetivo maior é o simbolismo, não tanto a representação naturalista. Então, a arte da Idade Média, ela tem, digamos assim, essa diferença, né, quando comparada ali com o que vem antes e o que vem depois no Renascimento, por conta desses pontos. E também as invasões bárbaras que acontecem entre o século V e a última leva chega quase ao século X, XI, elas prejudicam muito a elaboração artística e até arquitetural da civilização ali europeia no contexto da Idade Média. Porque você não vai construir sabendo que amanhã pode chegar um povo bárbaro e destruir. Então, as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua proteção e com a sua integridade do que em, né, elaborar obras arquitetônicas, artísticas mais aprofundadas. Quando a situação se estabiliza por volta do século XI, XII, aí sim você tem a época das grandes catedrais, do românico, do gótico, uma redescoberta da pintura, a técnica dos vitrais, e aí isso vai se desenvolvendo cada vez mais. E aí, à medida que esse desenvolvimento se processa, chegamos ao século XIV e XV, em que você já tem o que tradicionalmente se associou ao Renascimento, né, nomes como Giotto e outros daquele contexto, na verdade são medievais, né? Então eles estão ali ainda
século XIII, século XIV, mas já apurando cada vez mais as técnicas e cada vez mais os motivos de representação. Né? Então, é um grande equívoco. É interessante. Pode falar, Márcia. Não, é interessante que os contemporâneos a esse pintor que você fala, do catalão, Sim. no norte da Itália, por exemplo, o Giotto é um pouco antes, mas o que é mais contemporâneo a ele é o Masaccio, né? Cimabue. E Brunelleschi, mais ou menos que na arquitetura e tal, mas aí você já chama isso de Renascimento, então ele está exatamente entre lá e cá, né? Nós, na Itália, já chamamos esse movimento de renascentista. A gente já diz que Brunelleschi é um renascentista. Exato. A gente não diz que ele é um medieval, internacional. E na Itália nós já estamos... A gente já vai falar que ele é... Exato. Na Itália nós já estamos falando de renascimento, pelo menos desde o final do século XIII para início do XIV. Né? E no caso da Península Ibérica, isso demora mais, mas você vê que algumas temáticas, algumas influências são semelhantes, e que, inclusive, o círculo artístico da região dos Países Baixos, ali de Flandres, todo aquele entorno, influencia diretamente na arte da Península Ibérica. Né? A Coroa de Aragão, que é onde viveu o Bernard Martorell, Barcelona, era um canal para tudo isso, porque você tinha, na época, o rei de Aragão, que também era rei da Sicília, então ele trazia uma influência italiana e, inclusive, transferiu a corte para a Sicília, a corte aragonesa, e você tinha um círculo artístico representado por um outro pintor contemporâneo, o Martorell, que é o Luiz Dalmau, e o Dalmau vai para os Países Baixos estudar com Van Eyck. E aí ele traz também essas influências para a Coroa de Aragão e para a Península Ibérica. Então, assim, é realmente muito difícil precisar o que é Renascimento, o que é gótico internacional, né? São muitas vezes conceitos bem arbitrários que nós utilizamos. Mas o mais legal é poder transitar entre esses conceitos, entre esses contextos, e é justamente o que me moveu a fazer um estudo quase que comparativo entre um pintor do gótico e um pintor do barroco, para mostrar o seguinte, que por mais distantes que eles estejam, temporal, existencial, social, econômica e politicamente, tem uma coisa que aproxima os dois. Os dois refletem o corpo de São João Batista de maneiras muito, muito, muito semelhantes. Os dois apresentam tensões desse corpo, né, dramas existenciais desse corpo, de maneiras parecidas. Claro que as referências, as influências, as técnicas são diferentes, isso é evidente. Mas o corpo, a reflexão filosófica que você tem sobre o corpo é muito próxima. Por isso que eu uso, ainda no primeiro capítulo, a ideia de que há um prolongamento, uma projeção dessa visão medieval do corpo ao longo dos séculos seguintes, que vai alcançar a Idade Moderna, vai alcançar, né, o contexto barroco, vai ultrapassar as fronteiras europeias, porque chega inclusive à América, né, quando a gente pensa na colonização do Brasil, na colonização dos outros países americanos, e inclusive tem influências até hoje. Se você for pensar que volta e meia, mesmo aqueles artistas que são menos vinculados a essa imaginação moral ou até mesmo a essa reflexão da alma, mas estão presos naquele eterno conflito entre a quaresma e o carnaval, entre exaltar o corpo ou deixar o corpo de lado, né? Será que eu vou para a rua e bebo e faço tudo que eu quero fazer, ou será que eu fico aqui me preservando e tentando purificar a minha alma? Então, é um conflito medieval. Dionisíaco, né? Hoje, né? Exato. Mas é interessante notar que já esse... Aí no segundo... Bom, a gente já meio que entrou para lá e para cá, né? No capítulo 2 você vai falar desse Como é que é o nome dele? Bernard Martorell. Bernard Martorell. Esse cara é uma figura. E aí você já vê que ele, nesse momento... eu até te falei numa outra live, eu falei, nossa, mas ele pinta igual o Van Eyck, tem muita semelhança. Aí você falou, não, teve... Aí você contou isso da influência. Acho que a gente falou isso em off, né?
Sim, sim. E eu fiquei chocada. E aí você me contou também que ele usa têmpera, que é uma técnica, para quem não sabe, que é o material pigmento com clara de ovo. Seca rápido, é uma droga, não permite repintura, é um inferno. E aí eu falei, pô, mais curioso ainda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, o período em que o Marco Aurélio está vivendo, né, ele nasce em 1452, então, assim, perdão, ele morre em 1452, troquei as datas aqui, então você está vendo ali um momento de grande transição e grande renovação dos motivos e das técnicas artísticas por conta das descobertas que estão sendo feitas recentemente. A técnica da têmpera, ela foi desenvolvida, né, foi muito utilizada ao longo da Idade Média, porque você não tinha uma produção em série industrial ou mesmo manufatureira como a gente tem hoje de pigmento. Hoje você quer pintar um quadro, você vai lá na papelaria, compra sua tinta a óleo e pinta o seu quadro. Antigamente você não tinha essa facilidade. Então, o pigmento, o que você faz? Você pega ele na natureza, vamos supor, o preto, ele vem do carvão, né? O vermelho vinha de um insetinho chamado colchonilha, que você esmagava, tirava a secreção que ao pressionar, ele... Até hoje, esse aí. Sim, até hoje, esse é usado no iogurte. Iogurte Exato. de morango, é cochonilha esmagada. Eu não mas vamos lá. E aí você extrair esse pigmento, né? Então, várias outras dessas origens, dessas fontes naturais. E aí mistura com um aglutinante, que normalmente era a clara de ovo, e tinha, então, o pigmento para você utilizar, né? A tinta, entre aspas, para você fazer a sua pintura. E aí, quais são as limitações da têmpera? A Márcia mesmo já colocou. Você não tem possibilidade de fazer o retrabalho, como você tem hoje, a partir do Renascimento, com a tinta a óleo, porque a tinta a óleo demora a secar. E aí você tem a oportunidade, às vezes, uma semana depois que você fez o primeiro desenho ali, que você pintou a primeira parte, você fala, não gostei, vou mudar isso aqui. Então você consegue ainda mexer. A outra coisa, o óleo também permite que você misture com mais facilidade as diferentes tonalidades. Por isso que o pintor renascentista, aquela figura estereotipada que a gente tem, ele tem aquela paletinha que ele coloca no dedão, né? E aí ele vai misturando tudo ali para ele poder atingir os tons que ele quer. Inclusive, gradações do mesmo tom. Então, ele tem um azul mais claro, um azul mais médio, um azul mais escuro, um azul quase indo para o preto. E na Idade Média não tem como fazer isso. Com a têmpera não dá para fazer isso. Então, é muito impressionante ver como que os artistas conseguem soluções tão aprofundadas e tão primorosas com uma técnica tão simples, né, de fazer, digamos assim, de elaborar, e ao mesmo tempo tão limitada nos seus resultados. Né? Eu até falava isso para a Márcia em off, quando eu fui a Barcelona ver o retábulo que eu analiso na obra, o retábulo de São João Batista, é impressionante que, claro, com exceção do craquelado, que é normal acontecer por causa do tempo, mas você vê ainda a vistosidade da pintura. O vermelho é muito vermelho, o verde é muito verde, né, o laranja é muito laranja, então todas essas cores, elas são muito vivas. O que, por si só, para pegar o gancho na pergunta anterior, mostra que a Idade Média não tem absolutamente nada a ver com trevas. Muito pelo contrário. Se você pega uma referência cultural que eu acho que todo mundo, né, que está nos acompanhando já deve ter ouvido falar, do Johann Huizinga, ele analisa justamente esse contexto da vida nos Países Baixos, mas que também se aplica a outros pontos da Europa, né, entre ali os séculos XIV e XV, e ele fala que era uma civilização das cores, que era uma civilização que tudo era intenso, né? Então, quando sofria muito, quando chorava muito, quando sorria muito, e quando coloria também muito. Então, é primoroso você conseguir estudar a história da arte pelas cores. Inclusive, uma fonte para quem quiser se aprofundar nesse tema que eu aconselho, né, uma referência importante,
é de um pesquisador francês chamado Michel Pastoureau. Ele publicou vários livros sobre as cores, né? Ele faz um trabalho de antropologia e de história das cores. Ele é um pesquisador da Idade Média, mas ele transcendeu as temporalidades para ver o fenômeno das cores em outros momentos. Ele fez um sobre o preto, um sobre o vermelho, outro sobre o azul. Então, assim, é uma análise sensacional e eu trago algumas referências dele para o meu livro também. Agora, com relação... Márcio quer falar alguma coisa, para depois me dizer que eu falo muito? Eu? Não, eu estou proibido pela minha patroa. Não, porque depois eu vou... De atormentar. Eu estou proibido pela minha patroa de te atormentar. Então, não vou ficar atormentando a Márcia. Eu queria... Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Claro. Oi? Que foi? Márcia? Que foi? Que foi que a Márcia fez? Pode. Beijo para a Cara Helena. Ah, sim, a patroa ela tá acompanhando. Bom, só dizer uma coisa aqui, já tivemos o primeiro kick. Opa! Tivemos o primeiro kick durante o programa. É a primeira vez que temos um kick durante o programa, durante a live. Cada uma dessas lives rendeu assim, aquela primeira com o Ricardo rendeu 2 kicks. As outras 2 com o Rogério e com o Bernardo renderam 1 kick cada uma. A gente entende que as pessoas estão ressabiadas, estão preocupadas, muita gente não está recebendo, seus negócios não estão indo e tal, mas é um negócio... É emocionante ver isso, viu? De assim, puxa, nós estendemos a campanha por mais 30 dias, o André estendeu por mais 30 dias, nós queremos, inclusive, pedir desculpas a quem já contribuiu e que vai receber o livro atrasado, infelizmente, mas ele vai sair de qualquer jeito. Agora, eu estava deixando isso para falar no final, só que eu resolvi falar agora, porque apareceu esse kick aqui, eu comecei a ficar contente, assim, de... Olha, a patroa falando, beijo, madame. A patroa é a defensora da madame, senão eu atormento a madame. Mas então, é um negócio emocionante a gente ver que as pessoas, apesar de tudo, apesar da insegurança, existe gente prestando atenção nisso, existe gente sentindo falta desse tipo de coisa, dessa coisa de se... Puxa, vamos esquecer um pouquinho esse coronga, vamos prestar atenção em coisas um pouquinho mais, vamos dizer, eu não vou dizer relevantes, né? Porque elevadas. É relevante, de saúde, mas uma coisa um pouquinho mais elevadas. Então, eu nem vi quem foi, mas já vou agradecer. Oi? Foi o Rafael Ribeiro. Nem sei se ele se importa, mas eu acredito que não. O Rafael Ribeiro aí, que acabou de quicar, é meu amigo aqui no Facebook, deve ser amigo de todos nós aqui. Um abraço para o Rafael e agradecemos aí o kick. Muito obrigado, Rafael. Já que você capturou esse kick ao vivo, né, eu já vou lançar o desafio para você, porque ao vivo não tem como negar, né? Você vai providenciar um brinde aí para o Rafael. Para mim? Você vai providenciar um brinde para o Rafael, que deu o kick ao vivo. Fui eu? Você está falando para mim ou para o André? Para você, Márcio. Você. O capitãozinho aqui, o capitãozinho América aqui nesse negócio é o André. Mas o brinde é com o Márcio. Você resolve. Alguém tem que dar esse brinde. Bom, vamos pensar, vamos inventar o que nós vamos fazer. No mínimo. Oi? Não, eu tenho um desafio aqui. É porque isso que eu quero perguntar. Eu tenho um desafio aqui para os leitores, ou para os nossos ouvintes aí, a audiência, por conta do Caravaggio. Entendeu? Eu estou com um desafio aqui e queria que o Matheus explicasse um pouquinho alguma coisa. Quanto tempo a gente ainda tem? Temos mais 15 minutos. Isso. Fala. Pode mandar. Então, Caravaggio, vamos voltar a falar do Caravaggio. A gente falou muito do Martorell, mas não falou do Caravaggio. Fala do Caravaggio. Oi, não, o Caravaggio foi um cara que viveu até os 38 anos, se arrumou um monte de confusão, né?
Ele era muito temperamental, mas ele vem de uma escola de pintura lá, o mestre dele trabalhou com piano, enfim, ele vem aí pega a técnica puro, que é do Da Vinci, e aprimora, aí gera o que a gente chama de tenebrismo, não é isso? E tal, aí ele vai fazendo. Aí você diz, bom, eu vou estudar o São João Batista. O camarada tinha uma tara por São João Batista, ele pintou 11, que eu achei. Então, assim, o meu desafio é quem achar o 12º São João Batista do Caravaggio ganhou um livro autografado. Ele pintou 11 vezes esse tema. Foi o santo que ele mais pintou. Não entendi. Inclusive, um deles, ele fez um autorretrato na cabeça, né? A decapitação com Salomé com a cabeça. É a cara dele, né? Que é um pedido de desculpas para quem ele está pintando, alguma coisa assim. Exato. Figura. E aí eu te pergunto, qual que você está na... Qual a razão, né, dessa obsessão? Bom, Primeiro, a razão dessa obsessão. E quem sim. é São João Batista nessa iconografia, nesse entendimento? E qual deles você analisa? Sim. Bom, falar na intenção de um artista é sempre muito difícil, porque é a mesma coisa que a gente morre aqui, daqui a 100 anos alguém vem, assiste esse vídeo nosso e fala assim, não, eu acho que a intenção do Márcio participando disso era essa, não sei exatamente. Né? A gente acaba tendo que, volta ao conceito de imaginação, tentar imaginar o porquê disso. No livro, eu tento responder essa pergunta da seguinte forma. No primeiro capítulo, quando eu faço um apanhado geral das fontes bíblicas, históricas, né, historiográficas sobre o São João Batista, eu tento investigar o porquê dele ser um santo sempre vinculado à questão corpórea. Né? Isso é um fato. E você vai pegar várias representações dele ao longo dos séculos, você vai ver ele às vezes com o corpo desnudo, às vezes só com aquela pele de camelo cobrindo o corpo, né? A gesticulação, ele aponta para o Messias, o gesto de batizar, então tudo isso está muito presente nessa iconografia. E aí, ao fazer esse estudo das fontes, olha que interessante que eu encontrei. Primeiro de tudo, a devoção a São João Batista, ela foi diretamente vinculada às partes do seu próprio corpo. Como assim? Né? Primeiro, no corpo de maneira geral, quando ele se desprende dele. Quando ele vai para o deserto, ainda na adolescência, e a Bíblia relata isso, ele não tem qualquer cuidado com o corpo. A Bíblia diz o seguinte, ele se veste com pele de camelo, se alimenta de gafanhotos e mel silvestre. Então, ele não tem qualquer preocupação. É um precursor dos chineses. Um precursor dos chineses, né? Gafanhoto, coisa estranha. Ainda bem que tem coronavírus nessa época. Então, ele tem uma prática ascética, né? Que comumente é associado a esse, entre aspas, desprezo pelo corpo como forma de purificação da alma. Depois que ele, no processo de vida dele, de missão dele, ele faz um outro gesto, que é quando Cristo começa a sua pregação no deserto, João Batista aponta e fala, eis o Messias, eis o Cristo. Uhum. Então, a iconografia, principalmente na Idade Média, utiliza o dedo indicador direito de São João Batista como aquele que indicou, aquele que teve a honra de indicar o Messias. Essa foi uma outra devoção que surge. E depois que ele morre, você vai ter uma terceira forma de devoção, que é a cabeça. Né? Então, ele é decapitado, né, a mando do rei Herodes, e a pedido da Salomé, que era filha da amante do Herodes, e ao ser decapitado, a cabeça vai surgir em vários momentos da Idade Média como relíquia. E eu até coloco isso no livro, estima-se que por volta ali do século XIII, XIV, tenham aparecido de 12 a 13 cabeças de São João Batista diferentes, espalhadas pela Europa. Né? Ele era uma hidra. Exato.
Então, mas por que essa vontade de cultuar, de ter a cabeça como relíquia? Isso os romanos explicavam, né? Quando você tem a cabeça do indivíduo, você tem a mente. E se você tem a mente, você tem poder sobre esse indivíduo. Então, ter a cabeça tem essa relação também de ter poder sobre, e no sentido da devoção, né, de ter ali, incorporar aquela sabedoria, aquele conhecimento e aquelas virtudes que foram vividas por aquele indivíduo, por aquele santo. Aí vamos dar um salto agora para... e aí o último ponto dessa devoção. Aí contam-se as referências cristãs, isso aí já tem que mais de mito, mas não se sabe ao certo até onde isso é verdade ou não, que depois que ele foi decapitado, o corpo foi enterrado, só que ele virou um local de peregrinação. E aí as pessoas iam até onde estava o corpo dele peregrinar, e o corpo dele enterrado teria efetuado diversos milagres. Ao ponto do imperador, se eu não me engano, o imperador Juliano, que é um imperador apóstata, ele é o único pagão depois de uma sequência de cristãos, ele manda desenterrar os ossos, profanar a sepultura e espalhar para que esses milagres deixassem de acontecer. E aí conta-se a lenda que um grupo de missionários vai lá, recolhe os ossos e deposita depois num lugar devido, né, para não manter essa profanação. Ou seja, até os ossos dele, várias partes do corpo, a mão, né, a cabeça, inclusive os ossos, são frutos, então, são parte dessa devoção que eu indico como uma devoção corpórea. E aí, fazendo um salto agora para o Caravaggio. Por que essa obsessão? A minha explicação é porque ele é o santo mais corpóreo que ele tinha se deparado até então. E ao fazer sempre essa referência entre, né, a vida mundana que o santo abandonou, uma vida terrena, aliás, que o santo abandonou para viver uma vida ascética, né, um desprezo pelo corpo para buscar as coisas mais elevadas, e ao mesmo tempo uma devoção que, apesar disso tudo, é muito corpórea, e aí é que está o contraste, o Caravaggio falou, bom, encontrei, né, a minha referência, o meu alter ego, porque eu também sou um cara muito apegado ao corpo, que a todo momento preciso me desvencilhar desse corpo para me aproximar de temas mais elevados, e é isso que eu faço na minha pintura, né? Então, esse cara aí, na verdade, esse santo aí, São João Batista, é nada mais, nada menos do que uma referência, uma alegoria de mim mesmo. Então, ele faz uma identificação pessoal, né, individual, com São João Batista. E você vê isso em várias dessas obras. Eu escolhi das 11 que você levantou, eu acredito que tenha mais, mas eu não tenho os números precisos, mas de todas as pinturas que ele fez, eu escolhi 2. Escolhi uma que está no Museu Nelson Atkins, nos Estados Unidos, e é o São João Batista no deserto. Que é a da capa, né, do livro. Isso, da capa do livro. Capa do livro. Exato. Né? Que e eu gosto do título dela em inglês, que é St. John the Baptist in the Wilderness. Então, mais do que o deserto, na tradução nossa para o português, mas a wilderness, na tradição inglesa, na imaginação anglo-saxã, tem muito a ver com esse tom de mistério, esse tom do desconhecido, né? Então, eu acho que o impacto que esse título tem no inglês é muito mais interessante. Bom, e a outra obra que eu analiso já... Então, assim, uma obra do São João Batista vivo, dele na sua missão, na sua vida ascética no deserto, e a segunda obra, no final do livro, que é a decapitação de São João Batista, que é uma tela imensa que fica na Catedral de São João de Valeta, em Malta. Então, foi feita para colocar, para decorar, né, a capela da ordem, a ordem que ficava ali naquela ilha, uma ordem religiosa e também militar, e ordem da qual o próprio Caravaggio fez parte, né? E, na verdade, como um meio de fugir da polícia, porque quando ele foge de Roma
né, faz a sua peregrinação para a Itália, ele vai lá para Malta e aí ele encanta com a sua arte o grão-mestre da ordem, porque ao entrar na ordem, que era também uma ordem militar, ele poderia o tipo somente. E como ele tinha matado o cara a golpe de espada, era uma forma de encobrir o crime e ele se safar pelo menos por um tempo, né? Então ele faz isso. E aí fez bem grande para demorar muito. Exato. E o último lance desse quadro, né, que é o da decapitação, e que a Márcia levantou muito bem aí, é a única obra do Caravaggio que é assinada, né? Então, na época, mesmo já sendo um período de início do Barroco, não havia esse hábito dos artistas assinarem a obra, né? Alguns faziam, mas era muito raro, e ele assina no sangue que sai do pescoço do santo sendo decapitado. E aquele sangue, a imagem é de um sangue que coagula, né? Ele vai ficando visivelmente endurecido, e essa referência, para mim, é uma das mais geniais possíveis, né? Ali, ao assinar, e ele assina como F.R. Michelangelo, Pierre de Frater, que é o irmão da ordem, mas é o irmão que havia sido expulso, porque ele foi expulso da ordem. Então, ele assina como uma forma de redenção, dizendo que eu estou sendo redimido pelo sangue que foi derramado por São João Batista. A minha remissão vem pelo sangue. E aí a ideia de que, ao mesmo tempo que é um batismo de sangue, digamos assim, é também uma referência à ideia do sangue que traz a vida, do sangue que traz a vida, inclusive para a arte. Eu não sei se vocês vão se recordar desse mito, mas o mito da Medusa, né, depois que o Teseu mata a Medusa, ele leva a cabeça dela para um penhasco próximo ao mar, e aí o sangue que pinga dessa cabeça forma o coral vermelho. E nessa trilha de o sangue... Caravaggio também ficou a cabeça da Medusa, né? Sim, também, exatamente. Eu faço essa análise também no livro. E aí, nessa trilha de sangue da cabeça que vai pingando até chegar próximo ao mar, foi de onde nasceu, de onde brota, digamos assim, a fonte das musas. Então, a ideia de que o sangue daquela górgona morta, ela traz à vida o coral e traz à vida a fonte das artes, que são as musas. Então, todas essas referências, que eu expliquei aqui de maneira muito simplória, evidentemente, mas que estão mais explicadinhas lá no livro, aparecem nesse quadro. Então, assim, é realmente sensacional. Eu fico até meio eufórico aqui de falar, porque falaria aqui 2 horas sem parar sobre isso. Mas porque é realmente muito bonito. E quando você lê a primeira vez sobre isso e entende essas referências e você quer se aprofundar nelas, você fala assim, caramba, o cara não era só um pintor, ele não era só um artífice, não é só um cara que pegou um quadro e pintou. Não, ele tem referências intelectuais muito profundas que ele transmite para a arte o tempo todo. Então recuperar isso, voltando àquela coisa inicial, eu acho que voltando àquela coisa inicial, recuperar isso, e ler sobre isso, e se informar sobre isso, vai nutrindo a nossa imaginação para que nós consigamos entender muitas coisas, além disso, pela arte nós entendemos muitas coisas além da história e dos desdobramentos todos depois que se seguiram. Então, eu acho que isso é importantíssimo retomar. E a arte é um canal, é um veículo disso, né? É um catalisador de todos esses pensamentos. Então, é importante estudar a história da arte. Você sabe, Márcio? Eu fico feliz, eu estou curiosíssima para ler o seu livro. Então, deixa aqui. Mateus, deixa eu voltar um pouquinho. Vendo aqui, são duas pinturas da decapitação de São João Batista. Eu não estou falando daquela da cabeça, que está na bandeja. Eu estou falando das duas da decapitação. De qual você está falando que tem a assinatura dele no sangue? Aquele que ele está sendo decapitado no chão? Essa, exatamente. Está sendo decapitado no chão. E aí tem outro que a Salomé participa, né? Sim.
Tem uma com a Salomé com a cabeça na bandeja, mas a que eu analiso no trabalho... Não, eu estou falando da outra, que a Salomé está atrás e está tirando sangue bem... Parece uma seta. Né? Não, essa, aliás... Ah, sim, é essa mesmo. A que eu analisei agora é essa. O São João Batista está no chão, amarrado, com as mãos atrás das costas. Isso. E aí tem o carrasco desnudo. Isso, exatamente. Né? Sim. E a Salomé está atrás observando. Sim. Na outra, a Salomé parece que participa da ação. Chama-se... A matéria aqui é Caravaggio, um pintor procurado por assassinato. Então, já está esclarecido. É essa mesmo. É aquela que eu pensava mesmo. Pronto. Feita a minha pergunta. Pronto. Depois eu vou buscar esse negócio, porque agora eu fiquei bem curioso. Na Medusa também ele assina, né? No sangue dela. A Medusa, na verdade, ela foi feita para um escudo, né? Então, ela é arredondada e ela é o escudo que ele dá de presente para um dos nobres italianos, se não me engano, para o Grão-Duque da Toscana. Mas a assinatura não aparece, ela aparece na parte de trás, né? Então ela não fica evidente. A única obra que a assinatura é evidente mesmo é nessa que eu acabei de falar. Você falou. Sendo decapitado, porque ele escreve o nome dele embaixo, né, com o próprio sangue, a tinta vermelha que ele representa o sangue. Tá. Pergunta esclarecida. E não tem nada a ver com o livro, mas... Não, tem uma curiosidade. Todos têm. Tem o quê? Um monte de São João Batista. Tem São João Batista, tem tanto São João Batista, eu achei 11, tá? Tem São João Batista com cara de travesso, ao invés de ter um carneiro, ao invés de ter um cordeiro, tem um carneiro chifrudo, com manto vermelho são os 6. Aí tem outros que não têm manto vermelho, mas estão mais jovenzinhos. Aí você começa... Só da cabeça... São milhões de representantes. Tem um que ele está com cara de entediado. Sim. Só da cabeça na bandeja tem 3. Tem 3? Tem 3. Tem 3. Que eu tenho contado. Eu posso ter errado. Tem uma delas que a cabeça está em pé na bandeja. Tem outra que a cabeça está deitada na bandeja. Eu estou vendo aqui ela deitada na bandeja. Essa está em Londres, deitada. Isso, está em Londres. Essa está em Londres. É impressionante. O sujeito era um gênio mesmo, né? Assim, é tanto talento que ultrapassa o talento. É gênio mesmo, né? Aproveita essa deixa, Márcia, para lançar seu desafio aí para quem estiver assistindo. Tem a ver com isso, seu desafio. Então, quem achar o 12º São João Batista, eu contei 11. Quem conseguir achar mais um São João Batista do Caravaggio que não esteja na minha lista, eu posso até publicar a lista, que eu salvei numa pasta, eu fui ficando tão curiosa, que eu salvei numa pasta todas as imagens. Aí eu falei, meu Deus, não é possível, esse homem só pintava São João Batista. Depois de São João Batista, o outro que ele pinta muito também é um outro asceta, que é São Jerônimo. Curioso isso. E é padroeiro dos tradutores. Tá? Deixa aqui. E um terceiro que é muito... Então, quem achar o 12º São João Batista, que esteja ganha um livro autografado do Mateus, né? Perfeito. Ela vem participar do programa e ela promete prêmios. Sim. A minha patroa vai me desculpar, mas eu vou atormentar mais. Dinheiro alheio. Prometo. É só ela que vai pagar por isso, então. Então tá bom, a Márcia que paga. Tá bom. Eu prometo o prêmio. Ela promete. Vai ser cara de pau, hein, madame? Pelo amor de Deus. Eu quero ver, não, porque eu fiz uma pergunta exaustiva, quero ver se alguém acha. Mas é um sujeito curioso, né? Com sucesso do André topar, eu topo o desafio. Só que aí tem que mandar para o Mateus, vai ter que sair do reparto do Mateus. Porque ele tem que assinar, não posso assinar por ele, certo? Sem problema. Se for alguém for o ganhador for do Santo, fica mais fácil.
Se for de São Paulo também, quando a gente for fazer o lançamento aí, a gente pode entregar em mãos. Mas se não, aí eu comprometo a mandar para qualquer outro lugar do Brasil. Junto com o do Ricardo. Aliás, nós já falamos demais do italiano e não falamos do catalão. O Ricardo é capaz de ficar meio bravo com isso. Não, a gente vai voltar. Ele vai ser convidado novamente para destricharmos ainda mais. No começo falamos. Por favor. Ô, Márcia, voltando. Só a título de curiosidade. Márcia, a título de curiosidade, você falou que fez a pesquisa, né? Achei muito legal você ter ficado curiosa e quis pesquisar. O Caravaggio pinta mais o São João Batista, na sequência o São Jerônimo, e um dos que ele pinta muito também é São Mateus, que sou eu, né? Então já está aí na... não, São Mateus eu vi, está na Igreja dos Franceses, né? Isso, São Luís de França. Sequência da Igreja dos Franceses lá em Roma, não é isso? Isso, eu tive lá. Estou bem arrumado com esses memes todos aqui, viu? Vamos para as perguntas, André? Vamos. A gente é modestinho. Então, na verdade, aqui tem bastante gente. Vou só registrar as participações também, né? Aqui a Bianca Montanas. Maravilha, Márcia, obrigado. Adriano Alves. Laine Diniz. Ângela Barreto. Deve ser alguma parente minha. Família. É da sua família? Orlando Constantino. Não, a Ângela é a Sogrângela. Tá. Olinda Pereira, também convidada da Márcia. Felipe Moore, Lili. Show. A Karen Lehmann deixou a luzinha dela aqui. Desenha muito ele. Bela pintura, Márcia. A Karen falou. Tá. É minha, eu não sou Caravaggio, não, mas isso tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Felipe exatamente. Moura. Aí, vou só registrar os outros alôs, aí eu volto para a pergunta, que é só aqui o alô da Cibele, também, que postou no Twitter a nossa live agora há pouco, falando saudades de vocês, amigos. A Cibele Bastos aí, nossa amiga querida aí. Agora, a pergunta aqui do Felipe Moore. Qual o futuro da arte figurativa? Essa com certeza é para vocês, porque eu não faço a menor ideia. Né? Fiquem à vontade aí. Faltam mais comentários ali, André. Não, eu vou passar depois. Deixa eles responderem. Felipe, o futuro da arte figurativa, como já falei em outras lives também, é muito difícil para um historiador fazer previsões do futuro, né? Não dá. A gente estuda o que já aconteceu, e ainda assim já é bem difícil. Mas, de qualquer maneira, houve no século XX, século XXI, mas principalmente no século XX, essa desconstrução da ideia da figuração, né? Então, a arte tendendo cada vez mais ao abstrato, tendendo cada vez mais a reflexões individuais e principalmente não vou nem dizer uma subjetividade, mas um subjetivismo extremado. Apesar disso tudo, em meados do século XX, aliás, década de 50, 60 e de 60 para 70 principalmente, começa a haver um retorno à figuração, mesmo na arte que hoje chamamos de contemporânea, pop art, né, e outras tendências ali, tenderam a voltar à figuração, porém não mais tanto a pintura, né? Aparecem outras formas de figuração, neorrealismo, outras tendências aí, que não têm uma relação muito próxima com a arte dita antiga, tradicional, que a gente está acostumado a apreciar pelo menos até o século XIX, mas vem essa preocupação de que a figuração ela também seria uma forma de comunicar temas urgentes ou importantes para as massas,
Então, a arte que no final do século XX, que vai tendendo a uma arte mais engajada, também retoma a figuração. Se eu fosse fazer um prognóstico de qual o futuro, né, não dá para dizer se continuaríamos com essa ênfase na figuração, mas o fato é, a crítica mais contemporânea, ela tem se enfadado bastante dessa arte desconstruída, dessa arte, né, que tende ao abstrato em excesso. E já aparecem artistas atuais que começam a buscar os cânones tradicionais. Lembro-me agora, eu não vou lembrar o nome dele exatamente, mas no documentário do Roger Scruton, Why Beauty Matters, porque a beleza importa, esse cara aparece, ele é um escultor inglês, né, e ele faz lá na universidade em que ele trabalha, ele se mostra muito decepcionado com o espaço que ele tem, os alunos dele que são perseguidos, né, mas ele já naquele momento começa a retomar um trabalho escultórico que tem as bases lá do Renascimento, do Barroco, né, daqueles movimentos da arte mais tradicional. Então, a minha percepção como... Oi? Muito pintor hiperrealista agora, né? Tem surgido muito pintor hiperrealista agora. Exato, exato. Fotografia, esse negócio tem voltado. Eu acho que está voltando com força, inclusive. Com técnica. Eu creio que a figuração já tem... Está ganhando um outro... Exato. Eu creio que a figuração tem futuro, né? Mas, assim, não dá para saber exatamente em que rumo ela vai tomar. Se um rumo mais contemporâneo, mais ligado ao hiperrealismo, à fotografia, ou se esse retorno às tendências, aos movimentos, tendências e técnicas mais tradicionais. Esse espaço de retomada da tradição é que tem sido interessante. Não é um fenômeno ainda que dá para analisar, porque ele ainda está em processo, né? Então a gente precisa esperar um pouquinho mais, mas eu acho bem interessante como que tanto críticos, teóricos de arte retomam as teorias tradicionais e como artistas também estão retomando as técnicas antigas. Eu acho isso bem louvável, né? Bem admirável. Perfeito, muito Releituras, bom. Né? Você quer complementar, Márcia? Fica à vontade. Não, perfeito. Eu não faço previsão de nada. Acho que a gente está sem distanciamento histórico, não tem como. Só distanciamento social. Não prevejo nada. Até porque uma previsão social agora é o must, né? Não tô nem... Bom, prosseguindo aqui com os recados, então, o Silvio Minchinelli deixou boa noite. Você não falou logo da minha patroa. Não, eu coloquei na hora que ela amassou. Na hora que ela colocou, eu coloquei. Ah, tá bom. Senão depois ela vai reclamar comigo. Já tinha, a da Márcia brincou e tudo, mas está colocado de novo, para garantir. Cara, Helena, meu pescoço tá vou bater quando eu tiver com esse sujeito. Fala. Vai o quê? Vai o quê? Hã? Você vai o quê? Vou bater nesse sujeito, estou pedindo licença a ela para te dar um tapa. Anda. Bora, deixa quieto. Boa noite, então, do Silvio Minchinelli. A Inês Medvedovski, belo nome, hein? Maravilhosa live, adorei. Inesquecível. E a Rosa Claire Ferrandi, parabéns, Matheus, pela live e por essa sua cultura. Então, só antes de eu passar para o pessoal fazer as considerações, muita gente nova aí, muitos convidados da Márcia, não deixem de visitar o link da campanha, lá tem alguns outros detalhes do livro do Matheus. Aqui Kant oferece diversas formas de pagamento. Por favor, contribuam. Só aqui 2 recadinhos que entraram. O Felipe Moore, bem legal. Obrigado, Matheus. Na verdade, a dúvida era saber se a arte figurativa ainda ocuparia um papel relevante. Não sei se o Matheus quer completar.
Sem dúvida, não é na linha do que eu falei mesmo, é uma retomada, né? É um movimento que a história da arte, que a gente acompanha ao longo da história da arte, uma desconstrução que fica por um tempo e depois as pessoas tentam retomar o que foi desconstruído, então a figuração sempre vai ter um espaço nessa perspectiva, né? Perfeito. É só o recadinho final aqui da patroa do Márcio, falando que ela vai te ajudar, Márcia, a bater nele. Viu? Tô falando. Então é isso, gente. Eu agradeço a audiência de todos. A Ele pergunta tá eu vou perdido, passar para deixa todos quieto. aí fazerem as considerações finais. Imagina. Márcia, Márcio, Matheus, fiquem à vontade aí. Fala, madame. Primeiro a madame. Eu? Isso, Márcia. Considerações finais estou curiosíssima para ler esse livro. Quero que isso ande logo. Estou ficando ansiosa. Comprem batom, aliás, comprem o livro, né? Comprem mesmo. Fazemos qualquer negócio, é baratinho, divide, parcela, né, Márcio? Olha, se alguém achar o 12º ganha de graça, o 12º Caravaggio, enfim. Estou fazendo minha campanha. E estou curiosíssima mesmo. Eu adoro esses temas, eu gosto muito de arte, então acho importantíssimo. Acho que para o Brasil é importante, para as pessoas é importante, para descolar um pouco de tudo politizado, não. Vamos começar a falar da coisa bonita, do que é belo, do que é verdadeiro, do que é bacana. Vamos começar a falar dessas coisas, sabe? Tirar a cabeça de tudo política, ainda mais agora que a gente está nessa quarentena, só pensando desgraça, muita gente deprimida. Vamos botar um pouco de beleza na vida, tá? Obrigada aí, Matheus, obrigada, Márcio e André, pela oportunidade. Então, que possamos estar juntos mais vezes e, de preferência, no mundo real, né? Isso aí. Excelente. Tchau, audiência. Minha vez. Márcia, vai lá. Existem, na campanha, existem outras opções, não é apenas o livro do Matheus. Por todas essas lives que a gente vem fazendo, transmissões ao vivo para o Ricardo não brigar com a gente, e esta, inclusive, vocês viram que o Matheus não está brincando em serviço, ele sabe muito bem do que ele está falando, o negócio é muito consistente e o valor, tudo bem, eu sou suspeito para falar por esse ponto de vista, mas o valor desse livro é baixo pelo que ele oferece. Existem outras opções também, então você pode comprar, sei lá, 2 exemplares para dar um de presente, pode comprar 3, existe um pacote de patrocínio, e existem outras opções, com por exemplo, impressões da Idade Média do Ricardo, com outros livros da Armada. Tem outros livros que conversam, aquele O Segredo dos 12 Profetas, do Rogério Silva Araújo, conversa muito bem com esse tema que o Matheus está levantando. Então, gente, por favor, cada aqui que é importante. E muito obrigado a quem teve a paciência de nos escutar, a paciência de escutar a Márcia, o resto foi tudo bem, né? E muito obrigado, Matheus. Tudo obrigado, bem. Viu, Márcia? Um amor, meu Deus, que amor. Abraço, André, abraço, Matheus. Deixa o Matheus se despedir. Para encerrar, agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer mais uma vez a Márcia, que sempre tão solícita e muito interessada, isso que é mais legal, né? Todas as lives ela participou, interagiu, conversou comigo no privado, então, assim, para mim foi uma honra tê-la aqui e tornar essa nossa conversa semanal, além de bastante informal e divertida, né, mas tornar também um pouquinho mais feminina, porque estava tendo muito homem, né, só homem. Então, pela primeira vez, temos uma mulher para alegrar e abrilhantar as nossas redes aqui. E, então, agradecer muito a ela, a todos os que nos acompanharam e reforçar o pedido do Márcio, do André, para que vocês possam contribuir, né? É um livro que está sendo feito com muito esmero, apesar de o grosso dele, 99%, já está escrito e pronto, mas eu estou fazendo uma revisão muito cuidadosa e acrescentando algumas coisas, leituras que eu fui ter depois de já concluída a pesquisa, né, para que assim chegue nas mãos do leitor uma
modéstia à parte, mas uma obra-prima, não por meus méritos, mas porque o texto tem que ajudar a brilhantar ainda mais as obras de arte que eu analiso. Então, acho que esse é o mais importante. Então, obrigado aí pela atenção de todos e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem. Semana que vem com o nosso consigliere. Eu vou estar participando. Depois eu digo quem é. Abraço, gente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite, Wanda.